e eu uso o conceito do meu filho. Eu digo para vocês hoje, às vezes sem contar que é dele a ideia. Eu digo, internet é onde todas as coisas estão sem corpo. Como signo, como imagem. Dois mundos, o mundo da ação e o mundo da representação. Tudo que está aqui está lá como representação. Bom, gente, se todos os conteúdos estão disponíveis na internet, por que eu tenho que saber os afluentes da margem direita do Amazonas? Por que eu tenho que saber a hidrografia da China? Por que eu tenho que saber os czares russos em ordem? Por que eu tenho que saber o que é a dinastia carolíngia? Se eu tenho isso no celular. Eu vou contar uma história rapidinho, mas que não dá muito tempo. Eu estava num bar com um amigo, filósofo, que estudou comigo. E ele começou a me provocar, dizendo, Viviane, você não sabe nada, né? Você virou pop, né? Aí eu falei, eu virei pop. Ele falou, duvida, que eu vou brincar comigo. Então, quem é fulano de tal? Começou a trazer coisas absolutamente que eu realmente não teria noção do que era. Eu peguei o meu celular embaixo da mesa. Na época, ninguém estava conectando ainda no celular, era muito recente. E ele não sabia que eu tinha. E eu fui respondendo aqui, coçava a cabeça, pegava aqui. Quando demorava, eu ia no banheiro. Ele falou, realmente, Viviane, tem que admitir, você é um gênio. Eu falei, não, eu não, o Google, eu falei para ele. Aí eu falei, Alexandre, isso que você está falando, você está me pedindo é muito pouco. Você está me pedindo dados. E eu sou especialista em interpretação. Isso é um pensador. Os dados estão na rede. A capacidade de ler. Só que a gente conhece Paulo Freire. A gente tem que ler. Antes de ler o livro, tem que ler o mundo. Não adianta ler o livro se você não ler o mundo. Gente, nós vemos um período, nessa crise tecnológica, em que só tem valor o pensamento vivo, ativo, que pode ser aplicado para a resolução de conflitos imediatos. Eu digo para os professores das universidades, eu vou muito à universidade, e eu digo, mas eu falo contra excesso de citações num texto, né? Cita. Mas ele tem que ter, eu falei, primeiro que não tem autor, todo mundo hoje é autor e tal, mas eu digo para ele, professor, quando a água estiver subindo e atingindo a sua perna, o senhor vai ter tempo de citar? Acabou o período de sentar no escritório para pensar. Nós estamos vivendo um mundo em que tudo pode acontecer. Então, não interessa um acúmulo de dados, não interessa isso. Interessa o pensamento vivo. Bom, isso colocou em crise a educação, as crianças não suportam ir para a escola, as crianças vão para a escola para matar uns aos outros ou para provocar bullying. E dizem que a culpa é das crianças? Não. Crianças vêm inteiras como sistema, que a vida é um sistema, e eu vou chegar lá. Crianças vêm como a vida é. Crianças vêm sentindo, pensando, respirando, falando, tudo ao mesmo tempo. A criança traz o todo, traz o mundo, e a escola divide. Se a criança traz o todo, usa um tablet, onde ela abre 5 páginas ao mesmo tempo. Estou falando de criar escola pública, tá, gente? Estou falando de escola pública, eu só trabalho com escola pública. Mas as escolas públicas, as crianças não têm internet. Eu fui dar um computador de presente essa semana para minha empregada, a moça que trabalha comigo. Ela falou, é laptop? Não, dona Viviane, computador de mesa a gente já tem. Lá em casa, todos tem 3 filhos. Falei, mas cada um? Não, todos têm, um para cada. Gente, você compra o computador mais barato que uma televisão. Tá certo? Você compra por R$700, um computador dividindo em 10 de 70. Certo? Bom, aí, essa tecnologia, além dela mexer na educação, no conteúdo, ela produziu uma instabilidade econômica em relação a, como eu falei, do celular. Mas não apenas isso. O desgaste econômico não é apenas produzido pela tecnologia. O desgaste econômico é produzido pelo esgotamento do mercado consumidor. Pensa comigo. Agora estou passando para a crise econômica, rapidamente, para a gente ter mais tempo adiante. Veja bem, o que acontece com o sistema capitalista? O capitalismo nasce do produto, não é isso? Você cria uma linha de montagem e aí você produz um sapato, não, você produz 300 sapatos, né? E vender um sapato não ganha nada, mas vender 300, 3 mil, né? Então, o capitalismo nasceu como produção de quantidade. Quanto mais quantidade, mais lucro. Acontece que desde que surgiu o capitalismo até hoje, todo mundo começou a consumir produto. Os americanos têm tudo. Os europeus têm tudo. Os americanos vão vender para eles o quê? Se todo mundo tem tudo. E os europeus também.
Primeira coisa que nasce daí é o que a gente chama da sociedade do conhecimento. Eu não compro a geladeira, por exemplo, eu tenho uma geladeira branca. Aí, eu vou comprar agora uma nova geladeira, né, gente? Aquela de aço escovado, né? Todo mundo tem, né? Quando eu compro uma geladeira de aço escovado, que eu ainda não tenho, quando eu compro uma geladeira de aço escovado, o que eu estou comprando? Olha só, a minha geladeira já gela e resfria, a minha. A outra também gela e resfria. Então, o que eu estou comprando? Eu só estou comprando a cor. Então, eu não compro a geladeira, eu compro um conceito de geladeira que diz que quem tem geladeira com aço escovado tem mais dinheiro, tá certo? Eu compro status, eu não compro geladeira. Gente, por que eles fizeram isso? Porque todo mundo já tem geladeira. Para eu continuar vendendo, eu tenho que criar um conceito de geladeira. Hoje, no primeiro mundo, não se vende produto, se vende conceito. O capitalismo, ele saiu do capitalismo de produto, porque todo mundo tem tudo, para um capitalismo que vem de ideia, que vem de pensamento. Só que, o que acontece com a China, com a Rússia, com o Brasil e com a Índia? Nós temos muitos pobres. Quanto mais pobres, melhor para um país. Olha que ironia para quem tem mais de 15 anos aqui, por favor. Gente, a miséria não foi nosso grande impedimento, governador, a vida inteira, né? O Brasil, um país com tanto miserável. Hoje, nós estamos nos mantendo economicamente no lugar porque o país que tem miseráveis e pobres tem mercado consumidor para ser aberto. Então, quando você tira a população da pobreza, como aconteceu no Brasil, com milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza, você cria pessoas que podem consumir. Quantos anos um brasileiro tem que consumir para chegar a ser um americano? Nós temos aí, gente, pelo menos 10 ou 20 anos vendendo, até todo mundo, até esgotar o mercado consumidor. Eu não estou dizendo que isso é bom nem ruim. Agora, o fato é que fez com que países pobres, quanto mais pobre um país tem, mais ele cresce, porque ele vive do mercado interno. Ele não precisa vender para o mercado externo. Quando os americanos têm dificuldade com o mercado externo, porque a China tomou conta do mercado externo, eles não vendem para o externo. O Brasil comprava dos Estados Unidos, agora compra da China. Então, o Brasil os Estados Unidos, eles não podem vender para fora tanto como antes, mas para dentro pior, porque o povo não apenas tem tudo, como está endividado. Gente, isso volta para a minha tese, volta para o horizontal. Não era o americano, o povo, a cultura americana, o domínio do poder no mundo? Então, esse poder da fé aqui está se igualando a esse poder aqui do mais miserável. Nós vivemos um período em que nós estamos saindo de desigualdades objetivas para uma horizontalidade de desigualdades. Eu quero dizer o seguinte, não vai acabar a desigualdade. É quase como se no futuro... Opa, obrigado. É quase como se no futuro a desigualdade fosse... Eu vou fazer uma enquete, assim, vamos ver quem vai entrar no meu restaurante bonito, chique, como em São Paulo. Antes era a roupa que você vestia. Hoje você compra na Marisa, em qualquer loja dessa, né? Uma roupa com o mesmo design de uma roupa francesa, e é muito difícil alguém dizer. Por exemplo, uma loja de bolsas caríssimas, essa que todo mundo sabe qual é, eu fui no evento dela, uma loja aí que vende 10 mil reais uma bolsa. Eu fui no evento dela. E aí ela dizia para as pessoas como fazer para identificar o falsificado. Um vendedor, né, um lojista perguntou. Ela falou, você sabe se uma bolsa é dessa marca ou não por quem usa? Se está no ponto de ônibus, é falsa. Eu ouvi, ninguém me contou. Gente, peraí, mas olha que legal. Olha que legal, olha só. Eu não vou para o aeroporto. Eu não vou. Então, se eu for com uma falsificada, vão achar que é boa, não é isso? Então, por que eu vou comprar uma verdadeira, se por eu ser elegante eu posso usar uma falsificada? Então, o alto e o baixo, a China ajudou muito a acabar com as falsificações. A tese que eu vou desenvolver com vocês em gestão é que nós estamos passando de uma gestão piramidal para uma gestão em rede. Isso não é uma escolha nossa, isso não é uma decisão nossa. Isso é uma imposição da transformação do mundo. Quem está fazendo o que vocês estão fazendo aqui agora, governador,
vocês estão indo antes do processo, junto e antes do processo se transformando. Os que não forem vão ficar para trás milênios. E aí a gente não, é a mesma coisa que acontece com a gestão pública, acontece com a gestão privada. As empresas que se transformam nessa, as empresas onde o chefe não manda mais no funcionário, é uma empresa contemporânea. Ele não manda. Pelo contrário, ele faz a gestão, ele estimula as pessoas. Aquela história do rei já não existe mais. Eu vou já falar a historinha dessas coisas, começa até no Egito, com a pirâmide, até chegar na internet. Eu vou fazer isso rapidamente. Mas eu ainda quero continuar nas crises, articulando essas crises um pouquinho para vocês pensarem. Olha só. Eu tenho uma crise ambiental que horizontalizou pela escravidão da natureza. Dizem que nós somos escravos uns dos outros. A escravidão de um sobre o outro, no mundo, de pessoa, é nada perto da escravidão à natureza. Nós somos escravos da natureza. Ela te põe no mundo, ela te tira. Né? O Steve Jobs não era um gênio maravilhoso? Morreu com 56 anos. O que esse homem queria era ficar com os filhos. Ele foi casado uma vez só, tinha 4 filhos, tinha uma família que ele amava profundamente. Ele não pôde viver a sua família. Cadê? A natureza vai lá e diz assim para ele: meu querido, você é muito bonito, muito inteligente, muito capaz, com licença, por favor, que acabou seu tempo. Nós temos que retomar essa escravidão da natureza alegremente, porque é a melhor escravidão que podia ser. Então, ao invés de a gente brigar com o nosso patrão, né, que é a natureza, a gente tem que entrar em contato com ela numa articulação sustentável. Né? Então, como não tivemos essa sustentabilidade de ter noção de que a gente nasceu e vai morrer, e nossa vida é limitada, né? Essa pretensão que a gente tem de ser humano tão grande, criou essa desestrutura. Então, nós temos hoje a natureza igualando as diferenças. Nós temos a tecnologia aproximando Rondônia de São Paulo. Nesse momento agora, hoje eu fiz quase a rádio CBN daqui. Quem está me ouvindo não sabe que eu estou aqui. Né? Enfim, a tecnologia aproximou uma menina que mora no morro, porque ela põe uma foto dela aqui, e o fundo é o mar lá no Rio, né? Ela mora numa favela, numa casinha desse tamanho, ó, que nem casa é direito, mas ela tem um computador. É isso que existe. Então ela faz assim, a câmera aqui, ó, a webcam, então ela fala assim: estou na minha mansão, e quem vai dizer que não é? Então, o que fez isso? A desestrutura, não é, gente, uma igualdade, tá? É isso que eu quero deixar claro antes de passar para o... Isso não é igualdade real. Isso não é diminuição das distâncias sociais. Isso não é diminuição da desigualdade. Não é. Isso é uma aproximação física virtual. Então, o que acontece? Se nós aproximamos todos pela tecnologia, mas nós não melhoramos as condições de vida da população, não aproximamos de fato, você tem, então, um conflito social extremamente difícil. As prisões, por exemplo, a gente viu o que aconteceu em São Paulo. Quem está na prisão faz a gestão dos presos e de quem está fora da prisão. Isso é inacreditável. Eu aprendi, o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, a primeira pessoa que me chamou a atenção para o que eu vou falar para vocês sobre gestão foi o Marcola, o líder do PCC. PCC é a organização criminosa maior de São Paulo. Esse cara que administra uma rede perigosíssima de tráfico, perigosíssima. Você sabe o que esse cara falou? Na CPI das armas, falaram para ele: Marcola, você é o líder dessa organização. Aí ele falou que não era. Aí o deputado, o senador riam, né? Falava assim: claro que você é o líder, imagina, você é o número 1 do PCC. E ele falou: nós não trabalhamos com organização piramidal. Ele respondeu. Aí o rapaz perguntou para ele: mas como assim, né? Ou seja, não estou entendendo nada. E ele respondeu: se cada pessoa que entra para o PCC é autônomo, e quando ele entra, ele não encontra o Estado dando a ele uma manta, que em São Paulo é muito frio. Quem dá a manta é o PCC. Então, ele é um PCC, como todos são autonomamente. Se eu fosse o líder, se vocês me matassem, acabava a organização. Mas vocês sabem, ele disse, que quando os ataques aconteceram em São Paulo, eu estava na solitária. Cada presídio teve atitude, se comunicou com o outro, e eles foram fazendo aquela coisa fora do comum. Bom, ponto 1, para passar, síntese do primeira parte para passar para a segunda. Primeira síntese. A cognição das pessoas mudou.
O modo de ver o mundo mudou. Nós estamos passando de um pensamento em linha para um pensamento em rede. O que é o pensamento em linha que existia até agora? Era o pensamento de que o bem é oposto ao mal, o certo é oposto ao errado e o bonito é oposto ao feio. Qual é o pensamento que nós estamos vivendo hoje? De que todas as coisas se integram. Eu sou bonita, sou feia, aqui nesse momento eu estou certa, eu estou errada, eu estou equivocada, eu sou genial, eu sou incrível, eu sou mais ou menos. Todas as coisas que podem ser feitas a partir de uma avaliação estão existindo aqui agora. E isso é exatamente essa estrutura horizontal que eu estou chamando. Temos um novo cidadão, temos novos conflitos, temos novas relações, sem sombra de dúvida. No entanto, tudo isso que a gente está vivendo coloca em questão a própria sobrevivência do ser humano na Terra. Nós passamos por um momento que eu costumo chamar de uma metáfora que eu uso, que é o caranguejo, o siri. Vamos falar o siri. O siri, ele tem aquela casca dura atrás. Quando ele cresce, gente, olha a metáfora, quando ele cresce, quando ele é maior, quando ele expande, né, de maneira saudável, ele solta uma casca. E essa casca, quando solta, embaixo tem outra, só que ela é mole, que a gente chama do siri mole. Quando o siri troca a casca, ele tem que se esconder embaixo da pedra, porque qualquer outro peixe vai lá e abocanha e mata. Então, nós estamos passando por uma troca de casca porque crescemos. Infelizmente, eu não posso analisar todos esses pontos que mostram que isso é produto, sim, do crescimento. Tem vários argumentos sobre isso. Nós estamos passando por um processo de expansão. Como nós estamos trocando a casca, hoje nós temos um perigo grave na sociedade de desintegrações, de conflitos, né, como eu disse, de falta de estrutura psíquica produzindo violência de todo modo. Então, nós temos que ter a noção de que a casca nossa nova já está aqui. E essa casca significa sistemas integrados. O nome disso é o contrário do mecanicismo. O mecanicismo tem uma roldana, vocês lembram? A roldana, a roda dentada, né? A fábrica, né? Aquele filme Metrópole antigo, né? Tão bonito que é o início do capitalismo, aquelas imensas engrenagens, onde você vê o ponto, aqui que tem o problema. Qual é a engrenagem de um chip? Não tem engrenagem, não tem engrenagem. São circuitos integrados. Um sistema de interpretação de inteligência, um programa que trabalha com interpretação de dados, feito na internet, você imagina como ele se estrutura. Ele se estrutura assim, ó. Ele não é um corpo pronto. Ele não tem nada pronto. Ele tem, vamos supor, 5 eixos, tá? Aqui. Quando ele pergunta, esses eixos se formam dando um corpo para responder para ele. Só que ele perguntou, eu vou precisar usar todos os meus 5 eixos, mas a pergunta dela, eu só preciso usar 2 eixos. Então, os outros 3 ficam aqui e esses 2 formam um corpo para responder para ela. Então, o que era uma máquina pronta, hoje é um sistema que nasce do uso. Isso são os sistemas integrados, gente. É um mecanismo de inteligência que a gente não tem noção. Quando a internet surgiu, agora estou começando a falar de gestão, e vou contar essa história, mas olha que interessante. Quando a internet surgiu, nós da universidade fomos os primeiros a usar no mundo acadêmico. Ninguém tinha. E nós tínhamos um pavor da internet. Nós tínhamos certeza que ela seria destruição. A gente pensava assim, imagina todo mundo conectado, né? Imagina, né? O poder estabelecido vai lá e domina todo mundo. Mas, olha só que interessante, nós entendemos que seriam todos ligados. Só não entendemos que seria uma nova relação de poder. A Primavera Árabe não está acabando com os últimos ditadores? Quem manda na internet? Bill Gates? Bush? O Steve Jobs, que nem está mais aqui? Quem manda na internet? Eu vou dizer para vocês quem manda. Dependendo do dia, pode ser a Luísa do Canadá. Lembram da Luísa do Canadá? Luísa do Canadá, ela é interessante para falar de rede, porque ela é ninguém. A Luísa do Canadá, gente, ela ficou famosa porque ela era uma ausência. Nenhuma presença a Luísa do Canadá era. Ela não estar gerou 4 milhões de acessos. Aí alguém diz assim, mas que poder ela tem com isso? Uma moça chega para mim e me diz, você tem que investir na rede para ter mais, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, como se ganha dinheiro? Eu não entendo. Agência de publicidade. Uma das maiores do Brasil. Ela me disse, porque a gente, quando faz uma campanha para um carro,
Primeira coisa hoje é a internet. Falei, como é que faz? Por exemplo, a gente pega o cara que tem um Twitter com 25 mil pessoas, sei lá, 1 milhão de pessoas, e a gente dá um Fiat para ele, dá uma grana para ele altíssima, para ele dizer assim, ai, que delícia dirigir o meu Fiat. Você acha que aquilo é a visão dele de mundo, de carro. E não é, aquilo é propaganda. E isso é, na verdade, isso é ilegal, porque isso é antiético. Mas quem vai controlar isso? Como é que você vai pegar o rapaz e dizer assim, você gosta ou não do Fiat? Prova. Você pode, gente, dizer para ele que ele não gosta do Fiat? Não tem nenhum sistema regulatório, gente, que pode impedir esse rapaz de fazer isso. E essa empresa. Porque, de fato, você não tem como saber se ele ama ou não o Fiat. Não, a Fiat me deu, mas eu amo. Eu, inclusive, adoro esse carro, sempre tive. Como é que você vai fazer? Então, essas relações de poder hoje estão assim. Hoje você pode ter a presidente Dilma fazendo um discurso fundamental para a nação e todo mundo, ao invés de estar vendo a presidente Dilma, está vendo a Luísa do Canadá, ou o Que Dó da Formiguinha, ou Para a Nossa Alegria. Tá certo? Então, como é o sistema da rede? Imagina uma rede que ela é reta, mas ela não é, a gente fala horizontal, mas ela não é, para cima, para baixo, para o lado, como se fosse de elástico. Eu gosto de imaginar uma rede. Imagina o sistema respiratório. Imagina o sistema respiratório, circulatório, com aquelas veinhas. Imagina só aquelas veinhas, mas de todos os lados, como se fosse um rizoma, como diz o Deleuze. Imagina que isso é feito de elástico. Então é o seguinte, nesse momento, acontece a tragédia de Santa Maria. Toda a rede vai para Santa Maria. Ninguém quer mais saber de nada. Mas se a Maria Bethânia cria um site que vale 2 milhões de reais, que o governo patrocinou, vai todo mundo falar mal da Maria Bethânia. Mas pode também, gente, ser uma criança fazendo uma coisinha engraçada e todo mundo vai para a coisinha engraçada da criança. Então, o tema, a questão, a gente nunca sabe qual delas que vai acontecer. Por isso que o poder que se estabelece em rede é um poder muito difícil de saber exatamente como ele se estrutura, mas ele é sempre inédito. Quero dizer, não é inédito, é surpreendente, né? Na maioria das vezes. Bom, eu gostaria de falar para vocês agora uma historinha curta e rápida, que é assim. O que a gente pode chamar de gestão? Como eu vejo filosoficamente esse tema de gestão. Pensa o seguinte, os animais, a maioria dos animais, eles são movidos por instinto. Quando teve a tsunami, dizem que os elefantes subiram e não morreram, né? Mas eu compreendo isso, porque o elefante pode ter a capacidade de perceber a vibração. Você imagina o que é um terremoto, né? Foi longe, mas quem tem a capacidade de perceber ondas, por exemplo, sabe que algo de ruim está vindo daqui, e eles correm para cá. Um cavalo, antes de chegar no precipício, ele para muito antes. O cavalo não chega aqui para olhar e falar, opa, não vou pular aqui não. Tem algo que é de percepção que é instintivo dos animais. Então, o que é instinto, gente? Instinto significa que existe uma cadeia da espécie, dos cavalos, dos homens e dos outros, que determina a sua ação. Quando você tem uma ação instintiva, você não tem ação. Ação é quando você participa dela. Ação envolve o humano. O cavalo não tem ação. O cavalo é determinado por essas relações pré-estabelecidas da natureza. Claro, isso eu aprendi há pouco tempo, que mesmo uma mosca tem pequena possibilidade de escolha, tá? Não é que os animais não têm escolha, eles têm pequenas escolhas. Quem tem animal sabe disso. Só que o predomínio do instinto é maior quanto menos desenvolvido é um animal. Quanto mais desenvolvido, menos instinto. Então, quem é o ser humano? O ser humano, na cadeia, é o que tem mais liberdade, menos instinto. Exemplo, um cavalinho, quando nasce, um dia depois ele vai sozinho e pode se virar. Um ser humano precisa de pelo menos 5 anos de educação para realmente estar sozinho. E ninguém deixa uma criança de 5 anos sozinha, mas alguma chance ela tem. Então, o que é o humano? O humano, gente, é aquele que precisa da lei e da ordem externa que ele mesmo criou como cultura para ordená-lo. Então, como é que nasce o humano? O humano nasce há 100 mil anos atrás, quando a gente começa a enterrar os mortos. O que é enterrar os mortos? É alguém acima de mim olhar para mim, que sou eu mesma, e dizer para mim, você um dia vai morrer. Quando a gente entende que a gente vai morrer, a gente cria o ritual de enterro. Aí a gente percebe, por exemplo, que se eu vou morrer mesmo um dia, né, se isso é um fato, então eu vou cuidar da saúde. Aí eu começo a descobrir as ervas, cuido das armas, melhoro a caverna que eu morava, né? E aí a coisa vai andando. Então, o que significa? O humano é o ser que são dois. Eu sou o ser físico,
e sou um ser virtual que olha de fora de mim e diz, não vai por aí que é perigoso. Todo ser humano tem um desdobramento moral. Quando você sonha, você está na internet, não está? O que é o seu sonho? Tudo que você viveu com o corpo se aparece representado no sonho como imagem, não é isso, gente? Lembra do conceito inicial que eu falei? Internet é o que tem tudo sem corpo. Então, gente, a internet, o mundo virtual, não é uma invenção da tecnologia. É uma reprodução de algo que a própria natureza produz. A natureza, especialmente humana, ela vive do físico, mas ela vive também do virtual. Eu diria para vocês que o virtual é maior do que o real no nosso caso. Entre aspas, né? Mas, por exemplo, é o conceito de que eu sou que determina quem eu sou, mais do que minha própria ação. E a gente está trabalhando isso. O que a sociedade do conhecimento, como eu falei, o capitalismo de produto é o capitalismo que se fundamenta no corpo, na troca, no objeto e na matéria. O capitalismo de conceito é o capitalismo que está valorizando essa outra porção. A gente tem que juntar tudo isso de uma forma bacana, né? Mas, enfim, pensa que há 100 mil anos começamos a enterrar mortos. 15 mil, 12 mil, já tem agricultura, rapidamente. Depois da agricultura, a gente já tem o Egito como primeiro modelo, né? A gente na escola estuda o Egito, né? O que o Egito produziu como metáfora? Uma pirâmide. O que essa pirâmide é feita? De pedra. Qual o tamanho dessa pirâmide? Imensa. Então, isso é o início do poder humano corporal. Matéria eterna, entre aspas, né? Que não é eterna, mas é durável, que é a pedra, e com esse desenho de pirâmide. O desenho de pirâmide mostra que o rei no Egito não é apenas um rei que vocês sabem que domina tudo. Ele é o próprio Deus num determinado período da cultura no Egito. Gente, se o gestor, o primeiro gestor, porque aí a gente está falando já em comunidade. O que eu esqueci de falar? Agricultura é todo mundo sentado, parado. Se está todo mundo parado plantando, tem gente para administrar, né? Tem pessoas, tem um mata o outro. Começa a necessidade de controle dessa situação. Então, o primeiro mecanismo estrutural de controle civilizatório é a pirâmide, porque o rei determina e define a vida da população de uma maneira muito hierárquica. Só que o rei no Egito, ele é o máximo que você pode pensar de uma gestão piramidal, porque ele não apenas cuida da vida dos vivos, ele cuida da vida dos mortos. Ele vai da sua vida mortal para o depois da morte. Pula o Egito, agora sai do Egito, chegamos na Grécia. Aí eu digo para vocês, Grécia eu vou sair dela, senão eu não saio dessa palestra. Porque Grécia é interessante porque ela tem vários modelos, né? Grécia é contemporânea, vamos pular para eu não sair daqui. Mas vamos para a Idade Média. Na Idade Média, nós temos a igreja se juntando ao rei também. Só que agora não é o Deus, é o sacerdote. Mas o sacerdote se une ao rei e o poder se estabelece ali. Naquele ponto piramidal, você define a vida de todo mundo. Não sei se vocês sabem, mas a universidade nasceu do convento. Quem primeiro teve saber no mundo foi o convento. E depois do convento veio a universidade. A universidade é herdeira, porque não é mais Deus o domínio, né? Agora é o pensamento humano que vai tomar conta com a modernidade, com o renascimento e a modernidade. Então, a gente sai do convento para a universidade. Mas quem está na universidade, na modernidade, permanece a estrutura piramidal, não é isso? Quanto maior quanto mais conteúdo você tem, mais difícil é o conteúdo, não é assim? Ninguém entende o que a pessoa fala, ela começa a falar super difícil. Então, o que é isso senão relações de poder, em que eu guardo o conhecimento para mim, eu, só comigo presente é que vocês vão saber o que eu estou falando, senão não. Hoje é impossível, né? Não precisava nem estar aqui, olha na rede. Tem mais de 30 palestras minhas na internet. Vocês estão aqui, vocês são simpáticos e me querem aqui. Mas esses conteúdos vocês podem acessar, reunir entre vocês, discutir tudo isso e eu nem estar aqui. Enfim, se na Idade Média a gente ainda tinha essa estrutura piramidal muito forte, o que acontece na linha de montagem? A linha de montagem quebra tudo em pedaços. Então, quem quebra a pirâmide é o capitalismo de produto. A gente falou tão mal desse capitalismo, né? Ele é ruim sim, explorador, fez muito erro. Mas ele fez alguns bens, 2 bens. Ele quebrou a pirâmide. Sabe por que ele quebrou a pirâmide? Não quebrou conceitualmente ainda, mas começou. O que é uma corporação? Que é agora linha de montagem, né? Estou produzindo sapato. Agora eu tenho que fazer assim, ó. Corporação é isso. Setor de material, setor de criação, setor de vendas, né? Setor de finanças.
e eu tenho que fazer esses corpos conversarem entre si para eu ter uma empresa. No entanto, mesmo a empresa funcionando por corporações, nós temos um rei na empresa que manda e desmanda. Quem estrutura isso são outras instituições ao redor que impõem essa estrutura ainda naquela época, e eu não vou poder também me demorar nisso. Mas, se o capitalismo produziu corporações e quebrou a rede, gente, a pirâmide, ele produziu uma outra coisa que foi o marxismo. Como é que você lutava com o poder antigamente? Você usava armas. Os americanos dominaram porque tinham armas, os romanos, todos. O Marx inventou uma coisa, não estou aqui para julgar se é bom ou ruim, não é meu papel. O que o Marx criou foi um poder da palavra. Proletários de todo o mundo, univos. Com esta frase, com essa interpretação, o Marx fez com que governos se desfizessem, com que empresas se destruíssem, não foi isso? Então, uma nova relação de poder surge a partir do conhecimento. No mundo inteiro, depois do marxismo, nós tivemos um grande movimento que vamos valorizar o conhecimento técnico e desvalorizar o conhecimento reflexivo e crítico. Porque população que pensa pode ganhar poder, não é isso? Aí, gente, nós chegamos no contemporâneo. Uma sociedade com imenso desenvolvimento tecnológico e uma profunda e desconcertante imaturidade política e social. Isso é o que nos caracteriza. Alta tecnologia e uma imensa dificuldade de convivência. Esse é o maior desafio da educação no mundo hoje. Mas esse também, e eu vou falar de empresas privadas primeiro, é o desafio de uma empresa. Hoje você tem um gestor, ela é gestora da área de comunicação da minha empresa. Comunicação não, de finanças, que é mais difícil ainda, para um exemplo melhor. Se essa moça estudou em Harvard e tem uma excelente formação na área de finanças, mas ela não sabe conviver, ela não serve para mim. Porque se essa moça sabe conviver e tem uma inteligência, uma vontade, uma capacidade, mas não tem uma boa formação, eu pago para ela ficar 2 anos estudando lá na Fundação Dom Cabral, aprendendo como faz. Ou em Harvard, se for o caso. Então, isso é a sociedade do conhecimento. É uma sociedade que se fundamenta nas relações e não nos produtos. A gente não vive mais do objeto, ninguém tem mais como comprar mais nada no mundo. Nós compramos conceito, nós compramos pensamento. Então, hoje, gente, a gestão das organizações, todas as organizações, privadas, públicas, as familiares, a instituição família. Eu poderia ficar 1 hora falando para vocês só da gestão familiar. Como que era o pai que mandava. E, gente, olha como nunca foi o rei que de fato mandou, a não ser por uma imposição. Sempre quem mandou foram as mulheres. Isso é um fato, desculpem. Mas como é que a gente fazia? Você sabe o que a gente fazia? Olha o que é acordo. Olha o que é acordo. Minha mãe fazia assim. Minha mãe ficava em casa. Minha mãe falava assim, não faz isso que seu pai não gosta. Seu pai, quando chegar, vai brigar. Quando eu era adolescente, descobri que meu pai não brigaria. Era ela que brigaria. Mas ela, com razão e certa, na estrutura que existia na época, que fazia muito bem, ela concentrava o poder em um. Porque se concentrasse em 2, eu ia jogar, eu ia dizer, mãe, papai não está querendo deixar pai. Aí acabou. Mas um não, você concentrava em um. Então, naquela época, a família se estruturava no um. As religiões se fundamentavam no um. Vocês lembram disso? Olha quantas religiões surgem todos os dias. Olha como as pessoas vão à igreja hoje, não por um, mas a igreja promete assim, se você vem nessa igreja, sua vida melhora. Quer dizer, gente, isso é quase ciência, né? Vai ao médico ou vai à igreja. Reza que você vai ter mais emprego, entendeu? Você vai conseguir, a sua saúde vai melhorar. É uma coisa objetiva quase. Não é exatamente aquela crença num Deus único sobre nossas cabeças, o bem, né? Então, esse modelo, eu poderia usar muitos exemplos aqui para vocês de que na família, na vida afetiva, nas empresas públicas e privadas, nas relações humanas e amizade, no namoro, em tudo que você puder imaginar, hoje, a
o que é concreto e objetivo, o que é material, se desfaz diante de você e é substituído por relações. Não é? A gente costuma pensar nessas novas relações de poder, as novas mídias, a internet, como rede. Né? Então, o que seria a rede? Seria a horizontalidade do poder. O que é um poder horizontal? Que é o que vocês têm que cada vez mais buscar. O poder horizontal é aquele que existe hierarquia, sim. Claro, existe quem manda e quem obedece. Na empresa, por exemplo, tem um cara que ganha 1 e o cara que ganha 20. Né? Tem um que manda e que decide e outro. Isso sempre vai existir. O que é diferente na rede é que você não sabe quem manda mais, em que momento. Exemplo, se eu tenho vocês trabalhando comigo aqui... E eu estou diante de um desafio muito grave, que é um desastre ambiental, por exemplo, que é o melhor exemplo, que desestrutura muito rapidamente tudo. Né? Então, eu não sei o que fazer, porque eu tenho um desastre ambiental e eu tenho o meu corpo de pessoas trabalhando comigo. Acontece que ele é o secretário, por exemplo, de bem-estar social, sei lá, eu não sei nem como usar, de meio ambiente. Ele é o secretário. Ele tem o poder e ele sabe. Ele é o segundo depois dele. Acontece que essa moça aqui da ponta é uma moça que não fez grande faculdade, que não é grande estudiosa, mas ela consegue apontar a solução. Quem vai ser ouvido, gente? É ela. É ela. Sabe por que é ela? Porque nós, diante do perigo, por isso que eu comecei falando em crise, nós não estamos querendo currículo e título, nós estamos querendo solução. Eu vejo um movimento acontecer em todos os lugares. O título vale para entrar, mas depois que você entrou, vale o que você faz com esse título. Não importa mais o que você sabe, mas como você usa o que você sabe. Então, essa horizontalidade é um fato e a gente não pode negar. Além dessa questão, eu queria apontar alguns pontos que a gente pode pensar isso agora na gestão pública, né? Exemplos em relação à gestão pública. Imagina o seguinte, que nós temos uma fila no INSS, uma fila no pronto atendimento, de pessoas que vão de manhã cedo ou de madrugada, porque estão passando mal e precisam de atendimento de emergência. Quando você olha a fila daquele pronto atendimento, eu garanto a vocês que pelo menos 40% das pessoas nessa fila não precisariam estar ali. Muitas mães, especialmente novas mães, essas novas, que eu não tive tempo de definir tanto essas mães, que não têm um conhecimento, enfim, vamos pular. Essa mãe leva o seu... Sabe o que seu filho tem, gente? Ele está com febre de 40 graus. Uma febre de 40 graus não é razão para levar uma criança no pronto atendimento. E qual é o estado geral dessa criança? Você pensou? Porque minha irmã disse uma coisa sistêmica linda quando eu tive filho. Eu estava desesperado com meu filho com febre, e ela na minha casa disse, primeira coisa quando uma criança está doente é olhar o estado geral. O olho está brilhando, a pele está mole ou está durinha, ela está vigorosa, ela pode estar com febre, ela pode estar o que quiser. Agora, uma criança que não tem febre não tem nenhum sintoma, mas o estado geral é debilitado, corre com ela. Isso, gente, é uma visão sistêmica. Mas a gente não tem essa visão. Bom, essa menina vai para o pronto atendimento. Ela vai estar exposta a se contaminar com meningite de uma criança ao lado, e as crianças sair desse pronto atendimento com uma doença grave. Perde a mãe, que vai ter um trabalho grave com seu filho. Perde o filho, que está com uma meningite. Perde uma outra criança que está com problema e poderia ser atendida, e não foi atendida porque o problema foi criado na fila. E perde o Estado que vai gastar uma fortuna para cuidar a meningite dessa criança. Acontece que a única maneira de resolver esse problema era se a Secretaria de Saúde tivesse vinculada à Secretaria de Educação. Mas não é só isso. Quer dizer, um dos pontos é a Secretaria de Educação saber que um dos pontos que são fundamentais, um dos pontos em que a gente não tem como negar na educação, é uma educação viva, a educação do corpo. Mas o que a nossa escola faz? A nossa escola, tradicionalmente, ela pega um quadro e desenha lá o corpo humano. A criança não sabe que o desenho do corpo humano é o corpo dela. Não é isso? Nós decoramos para a prova o nome do cerebelo, as partes do cerebelo, mas eu não sei que órgão eu tenho do lado direito do meu corpo.
Eu sei fórmulas matemáticas, mas eu não sei calcular os juros do cartão de crédito. Eu sei coisas incríveis e eu não sei escutar. Paulo Freire, pedagogia da escuta. Olhe, se você desenvolve numa criança a escuta, que você sabe que ouvir não é escutar. Ouvir é ter ouvido funcionando. Escutar é colocar sua alma no seu ouvido. Dar-se pelo ouvido. Ser aberto ao outro. Se você sabe escutar, você é mais ético, você aprende intelectualmente muito mais rápido. Mas nós não fazemos isso. Então, eu não vou nem demorar isso, porque a educação é realmente um problema delicado e eu vou voltar a ele. Mas, pensando na saúde, a saúde diminuiria as filas, mas a saúde também não teria que oferecer um tipo de atendimento específico para as escolas? Vocês têm noção, gente? O que é numa escola pública uma criança ter uma convulsão? Quem cuida? Tem um carro para levá-la para o hospital? Qual médico vai atendê-la? Você não tem ideia do desespero que eu já passei, visitando escola e uma criança passar mal. Quem leva? Entendeu? Não tem isso. A gente não tem essa articulação. A gente tinha que ter uma canaleta da escola com a saúde imediata. Imediata, sabe por quê, gente? Porque se eu atendo a criança na escola, ela não vai para o pronto atendimento. E eu diminuo a fila no pronto atendimento. Então, esse tipo de ação articulada faz com que, de fato, as coisas aconteçam. Outro exemplo é uma rua. É um exemplo mais antigo, porque hoje a telefonia, a rede elétrica de esgoto, a maioria já não é mais pública. Mas pensa o seguinte, como acontecia até muito pouco tempo. Você tem a Secretaria de Obras, sei lá, que vai lá e quebra... Não, pensa o seguinte, quebrou a rua porque o esgoto vazou. Aí ele consertou o esgoto, fechou. Daqui a pouco, eles têm que quebrar a rua para melhorar, não é mais o esgoto, é a rede elétrica que passa no cabo. Aí quebra a rua de novo para fazer a rede elétrica. Uma mesma rua pode ser quebrada 5 vezes para 5 atividades diferentes, em que você faz, o Estado gasta com uma mão e desgasta com a outra. Você faz, você cria com uma mão e a outra mão vai e apaga. Eu morava numa rua em Santa Teresa que nós ficamos o ano inteiro com a rua quebrada, porque é um bairro muito antigo. Todo mundo ficava quebrando aquela rua e ninguém podia andar na rua porque ela estava quebrada. A falta de articulação entre as secretarias, gente, na gestão pública é extremamente nefasta. É extremamente nefasta. Por exemplo, olha outra coisa da educação. Eu fiz um evento, chama Ética nas Estatais, que acontece de vez em quando, e eu fui palestrante nesse evento. Então, alguém me perguntou, professora, como a senhora fala isso e tal, mas na prática, né? Como isso acontece? Perguntei o seguinte, quando você foi concursado e entrou, ou contratado e entrou, alguém explicou para você tudo o que acontece nesse setor? Não. Você cai de paraquedas e vai fazendo, não é isso? Uma criança entra na escola, ninguém explica para ela no primeiro dia de aula tudo que funciona dentro dessa escola. Então, isso é a educação que não é feita pela Secretaria de Educação. Isso é a educação que é feita pela Secretaria de Saúde que está contratando. Então, o que de fato muda em relação à ética nas estatais, por exemplo? A transparência. A clareza do processo, ela sabe o que é proibido, ela sabe o que é errado. A pessoa já sabe. Não sabe. Eu tenho que renovar meu conceito de ética, eu tenho que sentar com ela, com os concursados e trabalhar. Olha, isso pode, isso não pode, isso é mais ou menos. Gente, muitas vezes pessoas boas são corrompidas na instituição pública, porque ela não tinha noção, e quando ela viu, ela estava enredada num processo muito acima dela. Então, juntando a primeira parte da palestra com a segunda, gente, nós temos uma estrutura dinossáurica da gestão pública, que a maioria de vocês conhece, que é uma gestão burocrática, né? Que vem porque primeiramente a gente teve um momento da gestão envolvendo a monarquia, né? Os poderes dados por regalia, tem até um outro nome para isso. Eu quero mordomias, né? Então, para acabar com as mordomias e sair desse Estado para um Estado federativo, nós precisamos criar regras para que o filho, o amigo, não tenha o direito, não é isso que aconteceu? Só que isso fez com que a gente criasse um Estado extremamente burocrático, para dar conta de impedir que o outro roube e tal.
Hoje nós temos clareza que é essa burocracia que facilita a corrupção. Exatamente ela. Então, o que a gente tem que fazer com esse Estado? Que já estamos fazendo há anos. Bresser Pereira pensou isso há anos, né? Sair desse Estado burocrático para um gerencial mais ágil, mais rápido, mais potente. A presidente Dilma, por exemplo, tem esse perfil, foi tão mal falada, né? Ah, mas ela é uma gerente, mas ela tem a capacidade de lidar com coisas, a gente está vendo, independente de escolha política, né? Que ela consegue, às vezes, ser muito eficiente. Então, talvez a gente esteja saindo de um Estado em que nós tínhamos os espertos liderando para um Estado em que os competentes estão liderando. Gente, mas a competência lidera na rede, não na pirâmide. Na pirâmide não tem competência. Na pirâmide é só ser amigo do rei, é só ser colega. Então, a gente caminha agora. Só que agora eu vou falar em outro momento. A presidente Dilma faz o seu papel, e espero que ela continue fazendo, para poder colocar minimamente a gerência no lugar da burocracia. Só que isso ainda é muito antigo. Nós temos que sair do gerencial já para o pensamento em rede. O pensamento em rede é uma reunião dessa todo ano antes de vocês trabalharem, além da gente conversar, como eu estou conversando, eu sei que vocês tiveram outras atividades. O Estado parar para ouvir os seus segmentos e criar entre esses segmentos relações, isso é sair do gerencial para a rede. O que vocês estão fazendo aqui hoje é sair do gerencial para a rede. Não importa, por exemplo, essa moça é uma professora. Olha bem esse exemplo, que é o melhor para vocês aplicarem. Ela é professora. Ela é a melhor professora da rede. Ela ensina matemática que as crianças... É uma beleza essa professora. Gente, essa professora hoje já não tem valor. Sabe por quê? Porque não importa o menino saber matemática, gente. Se o menino mata o colega com a arma do lado. Essa professora não pode mais ser boa professora de matemática. Ela tem que ser professora de seres humanos. Inclusive, no futuro, e eu espero que não demore, na nossa educação, nós não vamos ter português, matemática, história, geografia, ciência, pelo amor de Deus, né? Nós teremos que ter eixos cognitivos, como o Enem está apresentando agora. Então, se essa moça é professora de matemática excelente, ela não interessa a minha escola. Porque, além de ser professora de matemática, ela tem que ser uma educadora. Ela tem que saber como a criança aprende, ela tem que saber como lidar com disciplina, ela tem que saber que relação a matemática tem com o universo, ela tem que saber a vida afetiva, pessoal, humana, senão ela não é professora. Gente, olha só o que eu quero dizer para vocês. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, achando bonita, porque eu li no livro. Eu estou dizendo o que eu ouvi nos 20 mil professores com quem eu conversei no ano passado. O que eu estou dizendo é uma necessidade. A criança entra em sala, como aconteceu em São Paulo, sabendo matemática mais do que o professor. Escola pública em São Paulo, o menino entra em sala, o professor dando aula, ele começa a fazer uma fórmula no quadro, o aluno lá de trás, aquele que não gosta de aula, chega e diz, professor, sua fórmula está errada. Aí ele, vai, bonitão, não sei o que, ele falou, ele é um bom professor, e ele conseguiu lidar bem. Ah, tá bom, vem aqui, mostra, brincou. O garoto foi lá, colocou outra fórmula, deduziu muito bem, e ele não entendeu. Ele falou, é totalmente coerente o que ele fez, mas eu nunca vi na minha vida. Aí ele falou, não podia na hora responder. Eu falei, então volta com sua genialidade e continua dando aula. Foi para casa pesquisar. Ele falou, não vou deixar meus alunos também nessa pesquisar. Quando ele pesquisou, sabe o que ele descobriu? Que aquele aluno era um aluno que não gostava de nada, de português, matemática, de português, geografia, de nada, só de matemática. E ele sentava lá atrás porque ele vivia, sabe onde? Numa rede social em que pessoas discutem matemática, em que estão presentes, tanto ele como é um aluno de ensino fundamental, nem médio, como também um pós-doutor da USP, aposentado, participava dessas discussões, e esse professor aposentado passou para ele um trabalho maravilhoso que ele estava fazendo, e que era não dele, de criação, e trouxe essa fórmula. Então ele disse para mim, eu não posso mais estabelecer o meu poder em mim. Então, olha só, o que é a televisão, que era o nosso modelo? A televisão dá o conteúdo e você recebe, não é isso? O que é a rede? Independente do canal, você pode até trocar, né? Mas é tudo dado. Na rede, ela, que tem 10 anos de idade, abre e tem tudo que... Essa palestra agora, não sei se essa, mas em todas que eu vou, tem alguém em tempo real fotografando e colocando no YouTube. O que eu estou falando agora, vocês estão colocando no YouTube. Muito bem colocado, inclusive, é o certo. Então, gente,
o que eu tenho que fazer? Ela, com 10 anos, abre uma tela que pode dar a ela qualquer coisa, de pedofilia a crimes financeiros, até conteúdos belíssimos e grandiosos, artes, shows, ponto. O que mudou? Mudou em que a estrutura está pronta e é dada para mim. Outra coisa é, eu tenho que desenvolver o meu desejo e a minha vontade para eu ir à rede e fazer um plano. Qual é a condição para essa menina entrar na internet? Meu filho já faz isso, e os amigos dele também. Para entrar na internet, antes ela tem que ter um planejamento. Eu fui no Observatório Nacional, aquele telescópio maior que tem em Minas, e o astrônomo me disse que para você abrir aquele mecanismo que abre, né, uma coisa redonda, bonita, para olhar o céu, ele falou, antes você tem que fazer um planejamento. Eu falei, por quê? Senão você não vê nada. Como é infinito, você pode ficar horas num nada e não achar nada. Antes, você tem que olhar. A internet é como o céu infinito. Você tem que, antes disso, ter uma noção de para onde você vai. Então, nós estamos saindo da pirâmide em que o rei manda, não é isso? Para a autonomia de cada uma das nossas crianças que nós temos que desenvolver, para que ela não seja arrastada pela rede. Estão entendendo? A rede tem perigos. Tem coisas ruins, tem pedofilia, tem destruições na rede. Então, se seu filho, seu aluno, não tiver autonomia para ir até lá, ele não vai conseguir estar lá. Esse é o nosso desafio. É passarmos de um período em que um manda e o outro obedece, para o período em que só existe relação. Se a secretaria que ela trabalha desenvolve, como eu disse, o melhor professor, ela tem o melhor trabalho aqui. Vamos imaginar uma coisa simples demais, gente. Vamos imaginar que ela seja secretária de meio ambiente. E o trabalho dela é incrível, ela conseguiu coisas incríveis. Mas se a secretaria de educação não ajudá-la, esquece. Se a secretaria de saúde não ajudá-la, então esta moça depende, como secretária do meio ambiente, depende das outras secretarias. E, para terminar, eu queria dar um exemplo da educação, porque eu fui coordenadora da reformulação curricular no Estado do Espírito Santo. Quando a gente chegou lá, vamos pensar estrategicamente a secretaria. Vamos sentar e tal. Aí eu sentei com o secretário, com quem eu já tinha trabalhado no BNDES, e ele era gestor, ele foi para a educação para ajudar na gestão, porque o problema maior era a gestão. Então, eu, educadora, fui orientá-lo e ele um gestor. Aí fomos lá, quais são os problemas? Aí fomos listando os problemas e tentamos construir um planejamento. E sabe o que a gente percebeu? Claro que usando literatura, tem muitas coisas sobre isso, sobre educação mesmo, educadores chamam a atenção. Mas percebemos que nós temos um sistema, educar envolve políticas públicas federais, que vão ser aplicadas em estados e municípios. Mas nós temos o Estado que cuida do ensino superior. A federação. O Estado que cuida do ensino médio e a prefeitura do ensino fundamental. Nós temos, desde a determinação federal até as determinações estaduais e municipais para dar conta do sistema educacional. Acontece que, além disso, desse sistema de gestão que é dificílimo, porque os municípios são muito desiguais e os estados são muito desiguais, é muito difícil dar conta disso, nós temos isso, que até chegando no seu objetivo, que é a sala de aula. Quer dizer, eu como secretário, por exemplo, se ela é secretária de educação, ela tem que cuidar dos espaços físicos, que tem que estar bem cuidados, né? Ela tem que cuidar do transporte das crianças, ela tem que cuidar da alimentação das crianças, ela tem que cuidar da contratação de professores, do salário dos professores, ela tem que cuidar dos livros, do material didático. São uma infinidade não, mas uma série de articulações. Acontece que quando chega na escola, o diretor da escola tem que dar conta da determinação dela como secretária na escola, de tudo isso, mas ela tem também que lidar com as relações entre os professores, os conflitos, as brigas. Ela tem que fazer essa escola conversar com a comunidade, porque se a comunidade não quer a escola, não existe escola que a comunidade não cuida da escola. Então, ela, como diretora, tem que seduzir a comunidade e dar conta de tudo isso que eu falei antes lá. Ah, mas isso é pouco, não acabou. Nem chegamos no aluno ainda. Não estamos no aluno. Aí você chega em sala de aula. O professor em sala de aula, ele tem que
primeiro, receber crianças e identificar se elas estão alimentadas, se são surdas. Às vezes uma criança é surda e a dificuldade dela é essa. Ela, além disso, ela tem que ter um projeto pedagógico que articule os diversos saberes. Ela tem que fazer com que os pais apareçam nas reuniões. Ela não é alguém que chega na sala de aula e ministra matemática. Gente, o processo da educação, saindo do ministro para chegar no professor em sala de aula, quando chega no professor em sala de aula, muitas vezes não chega mais nada. Então, qual é a maior dificuldade da educação brasileira? A sua estrutura que precisa ser mudada. Tem um educador chamado Tião Rocha, que trabalha em Minas, um dos projetos educadores mais famosos do mundo, né, são as crianças de Araçuaí, os meninos de Araçuaí. Vocês procurem saber, Tião Rocha. E ele diz o seguinte, ele fala, Viviane, é um livro que eu estou publicando, vai sair esse ano, com várias entrevistas. Ele diz, Viviane, o que nós temos que fazer é criar o Ministério da Educação brasileiro. Eu falei, mas não é? Ele falou, não, tinha que ter um Ministério brasileiro, que entendesse as nossas, que criasse uma estrutura organizacional que pudesse contemplar a nossa realidade, porque de fato não é. Toda eu reduziria para vocês uma questão. O problema da educação brasileira, a gente pode colocar, são muitos, mas o centro é o problema de gestão. O professor não é mais quem manda, o secretário não é mais quem manda, o ministro não é mais quem manda. Quem manda são diversos fatores articulados envolvendo a comunidade, a demanda, a formação, a saúde, o momento histórico, as novas mídias. Isto é a realidade. Isso não é o que eu estou dizendo para vocês, isso é um fato. Quem consegue sair de si, se olhar de fora e ser o seu próprio gestor, já diminui, por exemplo, o uso de medicação psiquiátrica, que no Brasil está quase 60% da população. Se você consegue fazer a gestão de si, você consegue entender o que é gestão. Gestão é olhar o todo. Se nós vivíamos num período de roldanas e rodas dentadas, hoje nós vivemos um período de circuitos integrados, de sistemas integrados. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é uma análise de conjuntura que ela pode estar cheia de erros. Eu estou tentando ler o presente. A gente está acostumado a ler o passado. Então, o que eu quero que vocês façam quando eu não estiver mais aqui é esse exercício de leitura do todo, de leitura do processo e entender que nós vivemos de processos e não de pessoas, de relações, de trocas. É isso que nos constitui. Eu sou uma troca entre o meu sistema circulatório, o meu sistema sanguíneo, né? Eu tenho vários sistemas que em mim se articulam para dar um corpo. É só isso que existe. Todo o resto é uma gestão antiga, uma gestão velha, que faz com que os estados, como eu disse, ou construam com uma mão e destruam com outra, ou invistam grandes montantes em ações isoladas que não passam de gotas d'água no oceano. Aumentar o salário dos professores é uma gota d'água no oceano. Cuidar do meio ambiente é uma gota d'água no oceano. Nós temos que sair da gota d'água no oceano e criar acordos. Eu juro que agora é a última coisa. A sociedade se chamava Sociedade da Informação. Vocês lembram a nova? O segundo nome que ela ganhou foi Sociedade do Conhecimento. Que informação? É informação, é Google, né? Sociedade do Conhecimento é quando surgiu rede social. Você faz ao vivo, já não é mais. Você sabe qual é o novo nome que é dado à nossa sociedade, que muitos pensadores estão dizendo, e é um fato, chama-se Sociedade da Colaboração. Você é mais forte quanto mais conexões você estabelece com o seu entorno. Muito obrigada. Ainda tem pergunta? Tá? Oi. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar a senhora Ticiana Coqueri, filósofa e professora da Universidade Federal de Rondônia, para ser a mediadora da palestra. Acompanhada, também convidamos o senhor Martins, secretário, e o secretário Jorge Braga, também para acompanhar a mediadora à mesa, por gentileza.
Foi passado a todos os presentes o formulário para as perguntas e será recolhido em seguida e entregue à mediadora para as perguntas. Alô, alô. Bom, primeiro, eu quero parabenizar a palestra da Viviane, que foi uma delícia de ouvir. E a gente sente que tem uma conexão com a realidade. Não são palavras soltas e isoladas. A gente sente que é isso que está acontecendo mesmo. E antes de passar para as questões, para as perguntas, eu quero primeiro confessar que eu acredito em vocês. Porque essa palestra, que tem esse viés, essa formação filosófica, ela não está acontecendo dentro da universidade. Vocês não são universitários, vocês são os líderes do Estado. E se vocês estão abertos e dispostos para ouvir isso tudo, e eu confesso que eu tenho acreditado assim fortemente nas iniciativas do governo, porque me parecem muito sensatas, então faz com que a gente perceba que a gente está indo para o mesmo caminho, para o mesmo lugar, que é esse caminho bom que ela apontou no início da sua fala. Bom, para as questões agora, né? Eu vou iniciar com uma questão e depois a gente abre para ler as demais. Eu concordo plenamente que a gente tem seguido uma tradição de fragmentação. A universidade não é diferente, né? Os cursos são isolados em departamentos, a gente imita a estrutura da sociedade, a gente não é uma outra coisa fora da sociedade. Apesar de ter autonomia, a gente está lá na BR, muito longe, mais de 12 quilômetros daqui. A estrutura é a mesma e os problemas também. Então, esse pensamento sistêmico, ele não é novo para a gente já tem discutido com uma certa constância, a gente tem algumas referências. Claro que não com essa eloquência toda, né? A gente usa aquela verborragia acadêmica. E, no entanto, a gente não percebe mudanças nas ações dos próprios acadêmicos, da própria estrutura acadêmica, que vou frisar, que repete a estrutura do Estado num microcosmos. Como que a gente faz? Porque se esse conhecimento a gente já tem, como que a gente faz para isso ser percebido e ser vivido na realidade? E aí, só para completar, e contextualizando, não mais com a academia, mas com o Estado em geral, vocês que são líderes, às vezes a gente ouve alguma coisa e fala, nossa, que legal, que bacana, tudo a ver o que ela está falando, mas amanhã vai continuar pensando dessa maneira? Quais vão ser as mudanças efetivas que vai dar para fazer com que elas aconteçam? Como que a gente faz isso? Obrigada. Eu que agradeço. Essa pergunta, ela vai, na verdade, sintetizar, vai completar uma parte que eu não consegui falar na palestra, que é o seguinte. Gente, a gente falou do mundo, só que temos uma particularidade no Brasil. A escola brasileira, até o final do século XIX, nós estudávamos em Portugal, em Coimbra, Direito, tinha essa universidade no Brasil já, mas a gente queria o bom, você ia para Portugal, em geral, né, que falava a mesma língua e tal. No século XX, a nossa escola começou a crescer. A década de 20, de 30, foram excelentes. Educação, Anísio Teixeira, trazendo inovações. A escola ganhou muito. Acontece que essa escola, só para fazer um silencinho,
essa escola que cresceu de uma maneira inovadora e que pensava de modo sistêmico, na década de 30, na década de 40, a educação brasileira buscava uma educação... Leiam Anísio Teixeira. Era uma educação que voltada para o todo, para a articulação dos saberes. Nós estávamos num ótimo momento, até a década de 50, crescendo, com idas e vindas, né? Mas com uma visão bem interessante. Acontece que nós vemos dois momentos. O que eu chamo de busca pelo desenvolvimentismo, a industrialização tardia, que transformou a educação numa linha de montagem. A universidade é uma linha de montagem, explicitamente. Os departamentos isolados, a não existência de conexão entre os cursos e o fato das universidades serem construídas longe. Sempre foi assim. Acontece que mais grave do que a industrialização foi o regime militar. Independente se estava bom ou ruim, não é esse problema. A questão é que, no Brasil e no mundo inteiro, como eu disse para vocês, o perigo vermelho gerou uma reação à inteligência. Então, o que aconteceu durante 20 anos no Brasil? Foi proibido pensar. Proibido pensar. Se você pensasse, você ia preso, ou era vigiado, ou era torturado. Os melhores professores foram ou mortos, ou expulsos do Brasil, ou simplesmente calados, para não serem mortos. Então, nós passamos um período muito duro nesses 20 anos. Acontece que o regime militar acabou e nós continuamos lá. A nossa escola continua com a mesma estrutura de linha de montagem. O que eu não completei na fala inicial é o seguinte, que, de fato, vocês, e eu concordo plenamente com a professora, o que vocês estão discutindo aqui não está nos bancos das universidades, infelizmente. Nas empresas privadas também essa discussão está. Porque vocês têm necessidades imediatas de população sofrendo, de conflitos. Vocês não têm tempo para fazer uma citação, vocês têm que resolver um problema, porque a demanda é imediata. Uma empresa, ela lida não com população, mas com lucro. Ela tem que lucrar, ela não tem tempo de articular e citar. Então, o que acontece? Nós só vamos mudar a cultura das organizações públicas e privadas no Brasil quando a educação deixar de ser segmentada. Por que na universidade a gente discute esse tema, mas não vira ação, como a professora disse? Porque enquanto as aulas tiverem, no ensino médio e fundamental, 50 minutos, com sinal sonoro, e na universidade, 2 horas de aula, marcada, separada, enquanto na universidade cada professor for dono da sua cadeira e não pensar o todo, enquanto a estrutura do ensino brasileiro for a formação de fragmento e não de pessoa, nós não vamos mudar. Vocês são inovadores ao extremo, como eu comecei a falar. Isso não é uma conversa, entende? Eu não sou daqui, eu não tenho porquê estar falando bem do que vocês estão fazendo. É real, isso não está presente. Por que é diferente? Porque a universidade aprendeu que pensamento é oposto a corpo. Na universidade eles pensam com o pensamento, mas eles não utilizam a ação e o corpo. Vocês pensam primeiro com o corpo. Porque alguém liga e diz assim, tem alguém passando mal, internado, morrendo e ninguém está lá para atender. Corre porque choveu e 20 casas caíram. É isso que vocês lidam. Mas quem está na universidade lida com o conceito. Enquanto a divisão entre o intelectual e a ação existir, enquanto uma criança for para a escola aprender o que é uma flor num desenho na parede, gente. Como assim? No quadro negro? Cadê a flor? Não tem flor. Tem um desenho. Enquanto a vida se transformar em abstração, em código. Então, por que a universidade não sai do lugar e continua fragmentada? Porque as pessoas lá conceituam abstratamente. A educação tem que ser uma educação viva, articulada. Vocês estão lutando contra vocês mesmos para fazer a mudança que vocês estão fazendo. Vocês estão lutando contra o cerne de vocês, porque todos vocês, como eu, nós somos formados para dividir e não para unir. Nós somos criados e treinados a separar, nós somos treinados a excluir. E vocês estão fazendo exatamente o papel de juntar essas partes. Então, vocês são inovadores. Eu só quero terminar dizendo que eu não tenho dúvida que eu posso sair daqui contando para todo mundo o que vocês estão fazendo aqui. Bom, nós temos um tempo super exíguo, super curtinho. Prometo que eu vou responder rapidinho agora. E são várias as questões, esse é o problema. Então, eu vou agradecer a todos que colocaram as questões. Eu vou passar para a Viviane ao final, mas a gente vai ler só 3.
Então, a primeira questão, eu acho que vai nesse viés que você estava concluindo, Viviane, que é no serviço público, por vezes, vemos um individualismo. E aí a pessoa coloca entre aspas, né, as frases mais clássicas. É a minha secretaria, é o meu trabalho, é o que eu mando, é o lugar onde eu estou mandando. Então, ela está solicitando que, ou ele, fale um pouco sobre o interrelacionamento entre os vários setores do governo. Infelizmente, o individualismo não é de alguns secretários, o individualismo é da nossa cultura, é isso que a gente aprendeu. Porque se você é individualista, você compra mais produto, no capitalismo de produto, né? Se você é individualista, gente, você sofre mais angústia, porque o ser humano, ele é relação. Olha que absurdo que eu estou chegando, pensa comigo. Se você convive bem, você não precisa comprar tanto. Nós compramos por angústia, nós compramos por sofrimento, nós compramos porque não temos mais nada de interessante a fazer. Um pensador carioca, acabei de esquecer o nome dele, eu usei até num dos programas do Fantástico, eu já vou lembrar, Jurandir Freire Costa, ele diz o seguinte, que nós destruímos socialmente, uma criança quebrando um telefone público, nós destruímos o que não temos coragem de transformar. Porque a melhor coisa para um ser humano é participar de um processo coletivo. Sabe quando vai todo mundo junto e você nem precisa... Olha, vou pensar uma coisa rápida. Imagina o seguinte, se você levanta de manhã, às vezes, você tem que mandar um guindaste para te levantar, não é isso? Às vezes, você acorda, sem pensar, você já está em pé. Quando é que você acorda quando você já está em pé e não pensa? É quando você tem um objetivo, um alvo, alguma coisa que te mova. Quanto mais uma pessoa se articula com o entorno, mais ela vive bem. Nós somos produto das relações. Não adianta eu ser uma excelente profissional, ganhar uma fortuna e meu filho eu não me dar com meu filho. Não adianta eu ser muito bem sucedida, estar aqui, vocês gostando de mim, meu nome está aparecendo no jornal e na internet, mas eu não tenho uma família. Eu tenho que ir para casa deitar numa cama. Cama não é um colchão. Cama é um aconchego que você cria a partir de relações. Gente, não adianta eu comprar um apartamento e querer viver bem lá e colocar a minha música que eu gosto alta, porque é minha casa, né? Minha secretaria. Então, estou na minha casa, eu faço o que eu quero, mas o meu vizinho está ouvindo essa música e não gosta. Aí ele reclama da música, eu crio uma briga com o vizinho. Mas eu sou proprietária e ele também. Acontece que amanhã, gente, eu estou passando mal, e a única pessoa que pode me levar no hospital imediatamente é o meu vizinho. E aí? Nós somos relação, nós não somos apenas indivíduo. A ideia do indivíduo, gente, foi uma castração que fizeram com o humano. Tiraram do humano as relações interpessoais para dominá-lo mais. Não tem orgulho de ser você mesmo, não tem esse orgulho. O exemplo de cidadão é o Steve Jobs, não em todos os sentidos, era um cara autoritário, mandão, o modelo de gestão dele era horroroso, então não é como um todo não. O Steve Jobs como inteligência, o que o Steve Jobs criou? Nada, nada. E ele é considerado um dos maiores inventores, ele está na categoria dos inventores, ele está junto com Einstein, está junto com Newton na história da humanidade, sabe por quê? Porque ele criou um novo modelo de inteligência. Ele ligou coisas que já existiam apenas. Quando eu falo para 20 mil professores, e eu vou, por exemplo, venho aqui para Rondônia, eu ouço os professores dizendo as dificuldades daqui, eu levo as dificuldades daqui e as soluções encontradas aqui para o Rio Grande do Sul. E eu levo do Rio Grande do Sul para Cuiabá. Esse é meu papel, e isso é o papel de você. Você quer ser reconhecido? Você quer ser um grande líder hoje? Conecte ações e pessoas. Ao invés de eu falar mal da minha funcionária, porque ela não está bem, eu tenho que descobrir como gestor qual é o talento dela e colocá-la no lugar certo. Tem que acabar com a cultura da culpa. A culpa é dele. Gente, se eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo e deu errado, os 5 são culpados. Aí sabe o que eu faço? Eu elejo um bode expiatório e mando embora, ou afasto, ou coloco à disposição. Mas as relações continuam as mesmas. Não adianta você mudar o presidente, o governador. É preciso mudar as estruturas, que é o que vocês estão fazendo aqui. Mudar as relações, senão a coisa não adianta. Então, eu quero estimular vocês
a entender o que eu estou falando, o que eu estou dizendo aqui. Porque vocês são como uma pedra no lago. Vocês são os líderes. Se você acredita no que a gente está conversando aqui sobre novas relações, quem trabalha com você vai acreditar. Você vai contaminar. Por isso que eu elogiei o nosso governador, porque eu disse para ele, eu já vi ações como essa acontecendo, mas raramente de um governo. Em geral é de baixo para cima. Mas se o governador não pensa ele assim, é muito difícil vocês conseguirem. Entende? Senão não tem solução. Por isso eu dei o exemplo do Paulo Hartung, que foi a única pessoa no Brasil que eu conheço que fez exatamente o que vocês estão fazendo aqui. E o próprio Paulo Hartung acredita nesse tipo de coisa. O individualismo é um prejuízo financeiro, pessoal e humano. Quer viver bem? Bem com você mesmo, com sua família, com alegria. Seja alguém que articula pessoas, ao invés de ser alguém que tem poder cristalizado. Porque um poder cristalizado a gente dá um tiro e derruba. Relações são indestrutíveis. Vou fazer as 3 questões, as 3 últimas, na sequência. E aí fica a resposta. Eu falei que eu respondo rápido, mas vocês já viram, né? Mas é precioso. Então, temos um governo estadista, um pensador, com uma equipe piramidal. Então, eis o conflito, né? Como lidar com um pensador que está governando, no entanto, com uma estrutura piramidal. Rapidinho, essa pode ser rápido. Gente, o trabalho de vocês é um trabalho em rede. Vocês têm que pensar o que estão pensando, mas ao mesmo tempo que vocês estão agindo aqui em Roraima, em Rondônia, cuidando das coisas aqui objetivamente agora, que vocês estão fazendo, tentando articular esse trabalho duro, de chamar pessoas e tal, vocês têm que também lutar pela mudança da estrutura do Estado. Vocês não têm como ignorar isso, tá? Talvez vocês possam ser o Estado que puxe novamente essa discussão necessária para o Brasil todo. É impossível, é muito difícil você repassar verbos, por exemplo, de uma secretaria para outra, que a gente tentou tanto no Espírito Santo. Infelizmente, eu não posso contar essa história. Muito difícil. A educação tinha muito dinheiro, a cultura não, mas a cultura é fundamental para a educação. E nós tínhamos um projeto da cultura, que era da educação, e não pudemos fazer porque a gente não pôde, pela burocracia, repassar verba. Isso é um exemplo. A estrutura do Estado é piramidal, é fragmentada, é centrada em pessoas, mas nós podemos romper de dentro essas relações a partir de quê? A partir do sucesso, gente. Pequenas experiências bem-sucedidas arrastam a organização, né? Então, nós temos sim que discutir a estrutura do Estado. Infelizmente, vocês têm esse problema dificílimo para lidar e temos que enfrentá-lo. A outra questão é, o ideal seria que todos os secretários estivessem aqui para interagir melhor com seus técnicos e colegas secretários. Na verdade, isso aqui é uma interjeição. Isso, né? E aí eu digo o seguinte, isso aqui é apenas o começo, frases do próprio governador, quer dizer, a gente tem muito trabalho pela frente, estou botando a gente, olha, todo junto, né? Tem um trabalho longo pela frente. O que nós não podemos é culpar, lembra? Eu não posso dizer assim, mas aquele não veio. Ao invés de eu falar mal do secretário que não veio, eu vou seduzi-lo a vir. Esse é o objetivo. É muito fácil, né, gente? Falar assim, mas ele não é bom. Mas eu sou boa, mas ele não. Não, eu sou boa se ele for bom. Eu sou um bom professor, mas meu aluno não aprende? Não. Então, o sucesso de cada um de vocês é o sucesso do Estado. E para o sucesso do Estado, todos os secretários têm que estar. Então, meu papel é trazê-los, ao invés de criticá-los. O desafio da implementação do plano estratégico do Estado de Rondônia, focado no pensamento sistêmico, em rede, envolvendo todos os fatores articuladores. Governador, secretários, técnicos, auxiliares e comunidade. É um grande desafio. Sua sugestão de como escolher um marco inicial? Olha, o marco inicial é descobrir o que nós temos em comum nos nossos fragmentos, né? Vocês têm que se reunir, muitas vezes ainda depois daqui, não precisa ser apenas com todas as pessoas. Vocês podem reunir apenas os secretários e, às vezes, até alguns secretários, dependendo do tema, não todos. Não precisa ser todos ao mesmo tempo, porque não são sistemas integrados que eu falei. Então, a gente pode fazer um pequeno sistema com 5 secretarias ou 3,
outro, sabe, que tem mais coisas em comum. Então, descubram o que tem em comum e comecem a, dentro dessas secretarias que tem coisas mais, todas têm em comum, tá? E em algum momento, todos os pequenos grupos se articulam num grande plano. Mas como é difícil reunir todo mundo, o que vocês podem fazer é pequenas reuniões em pequenos grupos. Primeira coisa, gente, é partir. Olha só, isso aqui é uma dica quase de mãe, vocês não vão entender. Nós não podemos discutir quando nos reunimos, desde amigos à família, nós não podemos discutir o que temos de diferente. O que tem de diferente não se discute. Só podemos discutir o que temos em comum. A gente se reúne na família para discutir o que tem diferente. Ah, mas você usa o cabelo assim, o outro gasta dinheiro assim, mas você não cuida bem do seu filho, você não... Não é isso? Gente, ele tem direito de cuidar do filho dele como ele quiser, e a diferença se mantém, vamos respeitar. Vamos respeitar as diferenças. Vamos primeiro juntar as igualdades, as identificações. O que nós temos em comum? O que essa secretaria tem em comum? Quando você faz isso, é o ponto de partida. Depois, você pega essas que a gente já articulou facilmente como educação e cultura, ou como meio ambiente, educação e cultura, por exemplo, que é o mínimo, saúde. Quando a gente já faz a pequena articulação, a gente cria uma outra grande articulação. Uma reunião anual com todos é essencial. Pequenas reuniões durante o ano são fundamentais. Eu tenho certeza que o ano que vem, sabe o que vocês vão estar discutindo aqui? Que é o que eu sugiro em algum momento, mas tem que esperar, que a gente estava conversando. Um ano primeiro você está organizando. Sabe o que é o ideal? É um dia vocês fazerem uma reunião como essa com os secretários e 2 ou 3 assessores diretos ou pessoas importantes para cada secretário, onde nós vamos discutir projetos de trabalho, já não é nem mais conceito. Nós vamos sentar aqui, ele vai levantar e vai dizer, ele é secretário, ele vai dizer, olha, minha secretaria está passando por isso, ele vai apresentar, cada um apresenta, pequenos grupos, estão fazendo? Ah, estou vendo, olha aqui, estou vendo, gente, eu estou aqui à toa, porque vocês já estão fazendo. É esse o trabalho, é exatamente isso, parabéns. É uma pena o relógio andar, né? Nós precisávamos parar o tempo para ouvir mais a Viviane. Viviane, nós te agradecemos muito. E a sociedade última seria a sociedade da colaboração. E o nosso estado é o estado da cooperação. Então já estamos juntos. Né? Te agradecemos muito e você pode crer que você não imagina o quanto foi tudo isso importante para nós. A gente deixa aqui um abraço muito grande, agradecer a presença de todos. Depois nós temos já a palestra em continuidade com o Caio Marino, que já se encontra presente, né? E com certeza o ano que vem nós estamos te chamando aqui mais uma vez para nós recebermos mais essa injeção de ano de motivação. Nosso muito obrigado, mas obrigado mesmo. Obrigado à nossa mediadora também, ao Jorge e a todos presentes aqui. Jorge. Eu queria... Você vai falar antes? Depois eu falo no final, porque eu vou fazer. Aí eu falo no final e a gente termina. Eu não sou muito boa em organização de mesa, mas... Doutora, só agradecer e dizer que o planejamento estratégico do Estado está terminado, é o objetivo de todos os secretários que trabalharam nisso. O que a senhora veio falar hoje aqui, veio criar liga desse pensamento estratégico, sistêmico, de nós nos juntarmos e não sermos ilhas, e sim termos um objetivo, como dizia o filósofo, e nós começamos lá em cima. Parabéns, porque o que a senhora falou aqui hoje, a senhora falou da vida. Deu muito mais do que nós esperávamos. Obrigado. Eu vou só agradecer o convite e acho super importante vocês chamarem a universidade para fazer parte desse evento. E eu confesso que a universidade está de portas abertas, porque a nossa função é ser remunerado para pensar junto, não é para pensar isolado. Então, a gente está à disposição mesmo. O que vocês precisarem, alguns projetos, eu já estava conversando com o secretário, já estão acontecendo, com alguns líderes daqui, eu conversei um pouco, já estão acontecendo, e que a gente cresça em conjunto. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui em Rondônia, de ser de Rondônia e do governo. Agradeço a todos, eu acredito em vocês. Gente, eu em geral falo muito, mas eu vou falar uma coisa muito simples para terminar. O sucesso de vocês é o meu. Vocês não tenham dúvida disso. Cada vez que vocês conseguirem uma vitória, ela é também a minha vitória. É também a vitória do Brasil inteiro. Então, se eu puder, daqui a 2, 3 anos, hoje já, mas daqui a 2, 3 anos, cada sucesso de vocês, eu poder ter o orgulho, como capixaba, que é um estado periférico,
e que está crescendo, chegar e dizer em todos os estados do Brasil que a melhor experiência de gestão pública que a gente tem hoje é aqui em Rondônia, e vocês não têm ideia do que isso significa para a diminuição das desigualdades brasileiras. Por favor, trabalhem muito, dediquem-se muito, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vocês nem vão acreditar no resultado final. Muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Enquanto vocês estiverem precisando de mim, por favor, me chamem, vai ser um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, também presente no auditório, ao lado do governador Confúcio Moura, a nossa primeira-dama, a doutora Maria Alice Silveira Moura. Neste momento, gostaria de convidar a senhora Nancy Maria Rodrigues da Silva, secretária de Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM, para fazer uma entrega de um mimo à doutora Viviane Mosser, em nome do governo do Estado de Rondônia. Dando continuidade ao primeiro seminário de gestão pública,